Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood, mais especificamente sobre coisas que não sempre vão ser sobre Flesh and Blood, na verdade. Tá bom. Eu vou estar falando sobre card games no geral, sobre como eu me relaciono com eles e eventualmente eu vou acabar chegando e falar muito sobre Flesh and Blood. Mas acho que muito do que eu vou falar aqui, se não tudo, vai valer para todos os outros card games. Então se você não é particularmente interessado sobre Flesh and Blood e de alguma maneira acabou chegando aqui e quer ouvir mais sobre outros card games também, sobre como é que foi minha relação e fazer paralelos também sobre as coisas do Flesh and Blood relacionadas ao seu card game, eu acho que é super válido você ficar aqui também. Então seja muito bem-vindo e sejam todos muito bem-vindos também, pessoal que gosta do Flesh and Blood, tá chegando aqui pela primeira vez, gosto sempre de recepcioná-los. Antes da gente ir conversar de fato sobre tudo, sobre toda essa relação, sobre como é que foi a minha história com isso, sobre como é que relaciona com profissão e sonhos e tudo mais, eu peço que vocês se deixem já aquela inscrição aqui nesse vídeo. Errou! Nossa, não é nesse vídeo, né? Nesse vídeo você deixa o like, daí você também deixa um comentário onde você conta a sua própria história, eu vou ficar muito feliz de ouvi-la, e a inscrição você deixa no canal mesmo, você entra lá, vê todos os vídeos, descobre que você é um grande fã de Flesh and Blood, que você gosta de ouvir minha voz por algum motivo que eu não sempre vou entender, mas essas aí são os pacotes aí que você tem que fazer, curtir, deixar a inscrição e comentar, e daí se você já fez isso agora, você vai comigo junto diretamente pro vídeo. Bom, gente, antes de eu falar sobre o tópico em si, eu acho que eu tenho que dar alguns prefácios. Primeiro, que esse vídeo aqui, o principal motivo de eu ter optado por fazer ele dessa forma e não tá com uma gameplay na tela e nada disso, é porque eu acho que tá um pouquinho saturado. Os últimos 3 vídeos que a gente teve aí foram gameplay pura, e logo antes também dos vídeos relacionados a Bright Lights, a gente também tava muito em gameplay. Então eu quis dar essa pausa, esse respiro, e eu vou estar conversando aqui diretamente com a câmera. Talvez a gente apareça uma imagem ou outra aqui, algum textinho, se for alguma coisa que precisa ser corrigido, coisas do tipo. Mas, no geral, isso aqui tá bem tranquilo e vocês podem assistir aí como se fosse um podcast, coloca aí, ouve enquanto você faz alguma coisa, enquanto você lava uma louça, enquanto você minera no Minecraft, o que você sentir que mais faz sentido pra você. Até se você quiser colocar aí enquanto você tá praticando no Talishar, por exemplo. Fica a seu critério o que você vai fazer, ou então você fica aqui olhando pra mim e você pode sentir como se você estivesse conversando comigo face a face. Então eu peço perdão caso a gente tenha algum erro, alguma coisa, porque eu também não fiz um vídeo super scriptado, eu tenho mais ou menos a noção do que eu vou falar, mas eu quero mais conversar francamente com vocês sobre todo esse processo. Dito tudo isso, vamos falar sobre como é que é ter card games na nossa vida. Então eu quero deixar uma definição um pouco mais clara, logo de cara. A gente tem alguns tipos diferentes de card game e eu não vou tomar esse vídeo para explicar qual card game é qual e como funciona e tal, mas a gente tem os LCGs lá, que são um tipo de jogo mais parecido com um jogo de tabuleiro, pelo que eu acho, e ele tem um estilo diferente. Eu fui convidado recentemente a conhecer o do Senhor dos Anéis, eu estou bastante interessado. Eu quero conhecer mais jogos desse tipo, mas eu não tive nenhum contato, na verdade, com nenhum desses. A gente tem aí os TCGs, né, os Trading Card Games, mais desses físicos que a gente vê, acho que até tem bastante online, e a gente tem os CCGs, que são os Collectible Card Games, sendo os card games que são colecionáveis, mas que você não troca. A maioria desses são online, afinal, porque é como faz sentido você ter um CCG, né, porque como é que você vai impedir as pessoas de trocarem pessoalmente? Então, os principais que eu tive contato durante a minha vida foram esses dois tipos, os de troca e os de coleção. Enfim, são os mais populares e aqueles que estavam no meu acesso desde sempre e que eu tive boas influências para conhecer. Mas tá aí, como é que entraram card games na minha vida? Na verdade, desde muito pequeno, eu já tinha contato com card games, mas principalmente card games piratas, porque eles sempre foram uma febre. Não sei se nas grandes capitais isso era da mesma forma, mas aqui no interior era extremamente comum que a gente tivesse muitas bancas que vendiam cartas de Yu-Gi-Oh!, cartas de Pokémon, só que eram cartas de papelão, assim, não era uma carta de verdade. A gente ia, tipo, nas feiras e comprava umas boxes de cartas, era R$10, deck fechado, lendário de todas as coisas de algum jogo de cartas, e às vezes era exatamente igual a carta do jogo original. Isso era mais frequente no Yu-Gi-Oh! Do que nos outros jogos, porque Yu-Gi-Oh! Tinha uma aparência muito específica e as pessoas queriam a carta igualzinha do desenho, então ele era muito falsificado dessa maneira, mas isso acontecia de maneiras alternativas com outros joguinhos de cartas, tipo o do Pokémon. A gente tinha tipo umas cartas diferenciadíssimas de Pokémon, e a gente tinha também algumas de Naruto, de anime, essas coisas, muita coisa diferenciada. Vocês provavelmente já viram e sabem do que eu tô falando, mas esse foi o meu primeiro contato com card game, e eu gostava muito disso. Eu amava ter aquelas cartas
segurar elas. Eu nem sabia as regras, eu jogava às vezes com meu primo Yu-Gi-Oh! Daí eu inventava, eu desço esse monstro que faz não sei o que, e tentava lembrar um efeito do desenho, sendo que eu não assistia o desenho direito. Então, era um caos, mas eu amava ter as cartinhas na minha mão. Eu sempre gostei de colecionar, tanto que uma das coisas que eu gostava de fazer quando eu era pequeno era ter álbuns de figurinha. Então eu sempre tava lá, né? Abria, colava as figurinhas, ficava vendo os números, trocando. Então todos esses tipos de dinâmica já eram coisas que eu gostava muito, que foram me levando aos poucos, porque no momento em que, quando eu era mais velho, já tava um pouquinho mais interessado em animes, né? Porque todo jovem em algum momento fica muito profundamente interessado em animes, e eu sou uma pessoa que tenho ciclos muito grandes de ficar muito interessado em alguma coisa. Então, nessa época, eu acabei conhecendo no evento Anime Guará, eu conheci o Magic. Eu não lembro qual era a loja responsável, estava lá organizando na época, mas era uma lojinha ali em que as pessoas estavam jogando dentro do evento, e eu acabei comprando daqueles baralhos, tipo, que tem uma caixa, você paga R$10 e o cara monta o baralho pra você aprender na hora. Inclusive é um tipo de coisa muito legal que acontece nesse tipo de evento. Infelizmente eu acho que isso é menos fazível com Flesh and Blood, mas no Magic era bem legal, tipo, ele misturava 10 cartas e você jogava ali. Então eu aprendi nesse dia e me fisgou no mesmo momento. Pouco tempo depois, meu irmão acabou contando para um amigo dele, eu acho, pelo menos que foi assim que aconteceu, que eu tinha entrado em contato com esse tipo de jogo, porque deve ter chegado falando em casa igual uma matraca. E esse amigo dele, o Noboro, que talvez assista esse vídeo e que tá sempre jogando comigo Flesh and Blood hoje em dia também, com bastante frequência, e RPG também. O Noboro, ele me deu um monte de carta de Magic, não só coisas assim que são triviais, mas ele deu coisas boas, coisas que eu acho, pelo que a gente raciocinou juntos, que eu devo ter passado por, sei lá, R$10 quando eu era criança. Triste, mas verdadeiro. O Noboro me deu um monte de coisa, então eu fiquei super investido e eu queria muito jogar em lojas e tal, mas nunca teve uma loja muito fixa aqui na minha cidade de Lorena. Era algo que era vazio, então por muitos anos eu ia jogar na cidade vizinha, né? A mesma cidade que eu aprendi a jogar, em Guará. E era um momento especial, assim, do meu mês, quando eu falava, mãe, a gente pode, né? Dar uma passada lá e passar o dia, não sei o que, daí ela me largava na loja e ia pro shopping, sei lá. Eu adorava, eu ia e daí ficava lá algumas horas, eu perdia pra todo mundo, porque eu nem sabia jogar direito, meus baralhos não eram muito fechados, mas foi crescendo em mim e com o tempo foi chegando toda essa coisa de comprar online também, e começou a ter mais jogabilidade pra cá, né, principalmente nessa pandemia, né, em que eu comecei a conhecer alguns amigos na escola que tinham tios e primos que jogavam Magic, e me aproximei mais do jogo dessa forma, e em seguida eu acabei me aproximando ainda mais do jogo, quando logo depois da pandemia a gente conheceu a Faraway, que foi a loja que abriu aqui na minha cidade, e aí eu comecei a jogar muito lá, joguei Commander vários anos lá com certa frequência. Na verdade não chegou a ser vários anos, porque logo que acabou a pandemia não tem tanto tempo, né? Então foi quase um ano aí que eu fiquei jogando o Commander lá na Faraway com frequência. É um formato que eu acabei me divertindo muito, porque eu sou o tipo de jogador que gosta mais dessa coisa de fazer jogadas grandes e maneiras. Acho que é time o nome disso, né? E foi isso. Eu acabei me aproximando muito e eventualmente, como eu contei, eu vou dar uma speedrunzada nessa parte do Flesh and Blood em específico. Não porque eu não acho relevante, inclusive eu acho super relevante, considerando que isso aqui é um vídeo que a maioria das pessoas que vai assistir é de Flesh and Blood, mas é porque eu já falei, eu vou deixar esse vídeo na descrição, sobre isso em um outro vídeo de conversa, que foi a minha história com Flesh and Blood. Depois que o Flesh and Blood foi chegar no Brasil, eu fiquei sabendo dele, eu me interessei pela arte do jogo, que o Rô tinha me mostrado, né, o Dodô ele tava conversando comigo, ele mostrou as cartas, eu falei, caraca, interessante. E daí, o que eu fiz foi mandar um e-mail pra LSS, a LSS me respondeu, o e-mail parecia ser um ser humano, falando, olha, a gente vai adicionar o seu portfólio aqui no nosso diretório para depois a gente ver e tal. Eu nunca fui chamado depois disso, mas eu pretendo no futuro continuar tentando, né, mandando portfólio. Já tô quase pronto para mandar de novo. Eu não sei se eu deixei isso claro, mas é um portfólio que eu tava mandando porque eu tenho interesse em desenhar pro jogo. Eu sou ilustrador, então talvez essa parte seja interessante. Daí, Felipe, bota uns desenhos meus aqui, passando tipo 3 desenhos meus um atrás do outro, para vocês verem. Mas sem ser aqueles que tem spoiler de coisa que vai vir pro canal. Eu tava interessado em participar, enfim, e daí eles responderam, o ser humano respondeu, eu falei, essa empresa é legal, eu comecei a jogar, tinha pouca gente, a gente foi aumentando a comunidade, e até que ficou algo super frequente na minha vida. Então, a gente tem agora essa base aí de tudo, se você quiser saber mais dessa questão de como foi o Flesh and Blood, vai para aquele vídeo específico. Eu também comecei o canal, obviamente, junto com algumas pessoas, começou na verdade logo antes do Flesh and Blood, tanto que o primeiro vídeo do canal é um vídeo de pré-release de Phyrexia, que
foi uma oportunidade que nos foi dada também lá. Mas foi assim, né, que o jogo acabou se instaurando na minha vida. Como é que eu posso dizer isso? Muitas coisas foram diferentes, né? Depois, quando você... Hoje em dia eu tenho 21 anos. Posso parecer... Tem gente que fala que eu pareço muito mais novo e tem gente que fala que eu pareço muito mais velho. Depende geralmente de como tá a minha barba. E não é linear, tá? Não é tipo, quando ela tá pequena, falam que é mais novo e quando ela tá grande, falam que é mais velha. Depende. Cada pessoa analisa de uma forma. Mas, como eu sou mais velho hoje em dia, eu tenho uma relação extremamente diferente do que eu tinha quando eu tinha os meus 12 anos, meus 10 anos, enfim, quando eu colecionava as cartinhas de papelão, quando eu colecionava Magic logo depois de começar ali, com, sei lá, 10 anos, 11 anos, e como eu colecionava na adolescência indo pra agora jogar. Então, existe um vácuo muito grande entre cada uma dessas coisas. E é sobre isso, basicamente, que eu queria falar hoje. Eu espero que toda essa introdução, até chegar no tema em específico, não tenha sido chata. Eu tentei compartilhar a minha experiência. Eu sei que foram basicamente 10 minutos, pelo que eu tô vendo aqui. Mas o que eu queria falar sobre isso, vamos lá. Quando eu era pequenininho, quando eu tinha a minha pequena infância ali, né? Quando eu tava colecionando papelão desenhado, copiado, a minha relação era muito mais de uma diversão aleatória, assim, né? Eu não sabia como jogar. A maioria das pessoas não sabia como jogar. Boa parte das pessoas que jogavam esses papelãozinhos, por ser algo que você comprava 40 boosters entre muitas aspas, porque eram os pacotes de papel, você comprava 40 desse por assim, 70 centavos na banca, a gente não ligava muito pra coisa de colecionar e tal. Lógico que se era um Pokémon lendário do desenho, a gente ficava emocionado e não sei o que. Mas na maioria do tempo, a galera tava até batendo, sabe? Bater cartinha. Não sei se é familiar pra todo mundo, mas a pessoa faz assim com a mão. Um negócio assim, eu não sei fazer direito. Daí fazer pá, e batia no chão pra virar. Eu não conseguia fazer direito, então eu nem tentava muito bater cartinha. E daí tinha uma galera que jogava com umas regras meio aleatórias, assim. Tipo, eu lembro que tinha um Sableia do Pokémon, não sei nem se é assim que pronuncia o nome. E a galera falava, eu coloquei isso no campo e quando ele desce no campo eu ganho. E daí tinha um negócio também de falar que, esse aqui é a Vera ou a Rosa, não sei. A Brinco a Vera. E se você falava que era a Vera, você perdia todas as cartas. Então uma vez o meu amigo perguntou o que é a Brinco a Vera. Eu não sabia a resposta. Eu falei, Vera. E daí no final ele queria muito pegar todas as minhas cartas porque ele falou que eu tinha apostado todas elas. Eu falei, caraca, eu não sabia disso aí não. Eu não lembro qual foi o desfecho dessa história, mas era assim, sabe? Era uma relação de que as cartas em si não tinham muito valor, o próprio jogo em si não tinha tanto valor, ou regras, tinha até uns números que se passavam, mas se a pessoa falava uma regra ali que estava escrito na carta e você não parava para ler a carta, você tinha que acreditar. Era muito louco todo esse momento das cartinhas. Elas eram uma febre, assim como pulseirinhas também foram, específicos brinquedos também foram, e não tinha muito uma profundidade nisso, né? No máximo era uma conexão com a propriedade intelectual, ou seja, do Yu-Gi-Oh! Ali, jogando com os primos, de gostar muito da historinha, ou no Pokémon, de gostar dos Pokémons, e a galera, por ter Pokémons legais, também todo mundo tá colecionando junto, toda essa questão de participação social também era muito, muito frequente. Depois, nesse segundo momento, né, já conhecendo o Magic, começando a querer colecionar, era muito mais algo de estar descobrindo algo e entendendo meus gostos também, né? Era um momento nem tem tanto recurso, não vou ter como montar um deck fechado. E até pra quem... Hoje em dia eu entendo que pra quem tava vendo de fora era difícil de entender esse momento que eu tava. Até porque hoje em dia, eu não sei se eu não entendo as pessoas que estão nesse momento, ou se eu não vejo mais tantas pessoas que passam por isso, tá nisso de, caraca, eu tô começando a jogar, talvez seja a minha comunidade local também, a gente não tem muita gente super nova aqui, sabe? Aquela criança de 12 anos chegando e querendo se envolver no grupo e vindo jogar com frequência, ou de vez em quando participando realmente de algum evento. Talvez esteja também pelo Flesh and Blood, talvez no Magic isso aconteça um pouco mais. Vou fazer a serrata porque agora fez sentido que talvez uma criança de 12 anos não tenha muito conhecimento da existência de Flesh and Blood, já que ela não tem tanto contato aí com todo esse mundo. Mas eu não sinto exatamente que a gente tem muito, que é muito fácil de entender essa relação de quando você tá conhecendo e quando é meio que uma brincadeira pra de vez em quando. Acho que quando a gente se envolve muito na coisa, como a gente vai chegar eventualmente pra falar, a gente começa a entender isso quase como algo como se não desse pra fazer de forma de vez em quando. E dá pra você se divertir de vez em quando. A diversão do card game não está em você estar jogando todos os dias, de todas as formas, e
e otimizando sua jogatina e querendo melhorar, isso não é a coisa para todo mundo. Simplesmente você tem outras opções de como jogar jogos. E eu lembro desse momento da minha vida em que era diferente, em que eu ainda estava só querendo fazer um negócio que era muito legal e apresentar para os meus amigos e contar para eles o como era o jogo de cartas. E isso era um passatempo como qualquer outro. Então é difícil falar que existia uma relação minha com jogos de carta naquela época como existe hoje em dia. Eventualmente começou a ter uma relação um pouco mais profunda também por conta de outros jogos de cartas que foram surgindo aí online, principalmente o Hearthstone, eventualmente o Magic Arena, onde era mais fácil conversar com amigos sobre, chamar gente para jogar, se aprofundar um pouco mais nesses jogos. Não se aprofundar, apesar de que eu nunca fui um jogador muito profundo, mas de ter mais contato com eles no dia a dia, sabe? Ser uma coisa acessível para jogar todos os dias. Mas eu não tenho muito a falar sobre esse momento de jogar jogos online, de ter essa relação, porque honestamente eu acho que ela funciona mais ou menos com a relação de qualquer outro jogo digital. Eu acho que não cabe tanto a esse canal falar sobre isso. Se couber, se vocês sentirem que cabe, é claro que eu adoraria falar um vídeo sobre isso, porque jogos digitais são algo que me interessa extremamente, mas é isso, eu não acho que eu vou querer falar sobre exatamente esse tópico aqui. Mas saído disso, entrou nesse outro momento aí, onde eu comecei a jogar com os amigos da escola, já mais velho, no ensino médio. Quando eu comecei a conhecer famílias deles e amigos de famílias deles, eu tô pensando mais ali no Thomas e no poderoso Diego Leão, que jogava um Commander comigo, e a gente começou a conhecer outras pessoas que também jogavam. E daí eu comecei a me envolver mais no draft e tal, já aquela coisa mais de planejar e começar a montar baralhos e pensar, caraca, a gente vai jogar um draft juntos, mas daí da próxima vez a gente vai juntar para jogar Commander, e já pensar que eu queria tal carta para poder montar um baralho. Ainda não era super comum, pelo menos para mim, comprar cartas online, então era mais uma questão de ver qual carta tinha na minha loja mais próxima e comprar para poder jogar depois, ou qual carta eu podia trocar com alguém, ou qual carta em algum momento eu abri nesses drafts, ou qual carta vai vir no próximo draft para incluir no meu Commander, e nisso ia se formando baralhos. E era mais ou menos assim que todas as pessoas do grupo montavam seus baralhos. É claro que o Diego, por exemplo, já era um jogador muito mais experiente, mas com o tempo eu já estava montando algumas coisinhas também. E nisso acabou vindo a pandemia. Antes da pandemia, a gente estava começando a jogar na loja que era a Multiverso, né? Não era uma loja, era uma hamburgueria ali que o nosso poderoso e maravilhoso Felipe tinha montado antes da pandemia, que infelizmente acabou durante ela. E logo depois da pandemia, a gente conheceu a Faraway, que tinha acabado de abrir, né? Não que a pandemia não 100% acabou, ela continua, a gente continua tendo Covid, eu ainda tenho amigos que estão com Covid nesse exato momento, então eu sei que é algo que ainda está entre a gente, mas eu digo desse isolamento social mais agudo que a gente estava vivendo. E logo que acabou isso, a gente teve aí o surgimento da Faraway aqui em Lorena, eu comecei a frequentar e jogar Commander lá, e lá eu comecei a ir toda semana jogar. Eu comecei a me interessar mais por ter resultado, não necessariamente resultado, mas poder fazer estratégias legais como as que eu estava vendo. E eu acho que é aqui que entra o principal, o momento em que eu começo a conseguir falar um pouco mais desse tema. Eu sei que a gente já está com um vídeo consideravelmente longo até esse ponto, mas eu acho que é aqui que a gente entra no cerne da questão de que foi aí que eu entrei na comunidade de card game, que não era a comunidade de... Olha, eu tenho amigos que estão jogando aqui um negócio que eu descobri comigo, da mesma maneira que eu chamo um amigo para jogar um jogo online, ou da mesma maneira que eu chamo um amigo para jogar um jogo de tabuleiro na minha casa. Isso já era algo em que eu estava indo para um lugar, conhecendo pessoas para jogar essa coisa e tendo essa interação ali e recebendo premiações, né, de uma jogação não, né, uma jogatina organizada e entrando em toda essa coisa que a gente conhece como jogadores de cartas. Se você está assistindo isso e não é um jogador de card games, talvez seja um pouco difícil de compreender do que a gente vai estar falando aqui, mas essencialmente é porque não é a mesma coisa você sentar e jogar com seus amigos, você sentar e jogar com desconhecidos. Diferente de um jogo online, onde frequentemente a maioria das peças já está ali, num jogo, num TCG físico, você tem que ter as peças. É claro que você pode emprestar também, e isso é algo que eu já fiz muito. Era algo que eu sempre gostei de colecionar, então eu comecei a correr atrás de ter estratégias e coisas. Nesse ponto, meu deck já estava bem fortinho, já tinha começado a comprar
cartas online, então eu já conseguia jogar partidas legais e até ter interações, às vezes até ganhar. Isso era muito legal. Foi o momento em que eu comecei a explorar e conhecer mais o Magic. Foi quando também eu conheci o Pauper, que era outro formato do jogo, um formato que você só jogava com cartas comuns, que tendiam a ser mais baratas, isso chamava atenção. Comecei a jogar com frequência, então eu ia basicamente 2 vezes por semana para jogar Magic lá na Faraway. E foi desenvolvendo essa relação de ser algo da rotina, de ser algo que eu procurava para estar livre. E é muito diferente você ter esse tipo de hobby. Porque diferente de um hobby como ir na academia, que é um hobby muito comum, que eu também tenho, você faz isso, mas ele tem um fundo de propósito, né? Quando você está indo numa academia, você também está cuidando da sua saúde. Quando você está praticando qualquer esporte, independente de coisas assim, você está cuidando da sua saúde essencialmente. Então, antes na minha vida, ou eu estava fazendo coisas por propósitos específicos. Então, eu sempre tive agendas lotadas na minha semana e eu sempre estava, por exemplo, fazendo uma aula de inglês, indo numa aula de Muay Thai, coisas desse tipo. E é diferente você estar indo jogar um card game, porque aquilo ali, o propósito, lógico, existe para socialização, tem vários benefícios que eu quero conversar aqui sobre, mas a princípio de tudo é algo que você está indo fazer para se divertir, e se você tiver algum custo lá, vai ser um custo que você teve para se divertir. Essa relação é interessante quando ela começa a entrar na sua rotina, porque isso é algo que você meio que tem esse tempo ele é especificamente para você descansar, para você se sentir bem, para você não tem a opção de estar ali e tá, você tem. Você não comumente vai ter a opção de estar ali e tá trabalhando. Você não vai conseguir puxar ali, por exemplo, eu pegar o meu computador e abrir no meio da loja e tá desenhando enquanto eu faço isso. E eu também não vou estar fazendo flexão ali enquanto eu estou jogando. Então também não vai ter outro propósito. A única opção que eu tenho enquanto eu estou ali, a menos que eu fique no celular e daí eu tô meio que estragando a coisa, ou não estragando, mas sei lá, você vai ficar no celular para responder uma mensagem, para conversar com alguém ali, mas não vai ficar tipo mexendo no Instagram, por exemplo, enquanto você está numa loja para jogar. Então a única opção, entre aspas, fora comunicação básica com o mundo exterior, que você vai ter ali é se divertir naquele espaço. Então é um espaço da sua semana, se você tem um dia específico, que você está indo especificamente para esse propósito. A gente vai elaborar um pouco mais nisso chegando na próxima etapa, mas foi interessante. E por eu não ter tantas responsabilidades nesse momento, por quê? Porque eu estava na faculdade. Eu não vou entrar em super questões da minha vida pessoal, mas tinha motivos para, enquanto eu estava na faculdade, não ser necessário eu estar me preocupando em me financiar totalmente nas coisas e tal. Eu conseguia fazer meus desenhos ali, lógico que eu já desenhava, então com o dinheiro que eu conseguia de desenhos, eu conseguia às vezes comprar uma cartinha, montar um baralho. Isso era muito legal. Logo depois da faculdade, começou a mudar, né? Mais ou menos quando eu saí da faculdade, foi quando também eu conheci o Flesh and Blood. Aí entrou, né? O que antes era o dia da semana que eu tinha meio que para espairecer e para me divertir ali, virou também o dia de eu jogar o Flesh and Blood, um jogo que começou a me interessar muito. E um jogo que ele já começou comigo com um certo interesse profissional. No sentido de, eu quero desenhar para esse jogo. E daí eu acabei jogando ele e gostei. E eu fui jogando e eu gostei muito. E eu gostei dele a ponto de ver que, caraca, é um jogo que tá começando. Então eu posso ser uma das primeiras pessoas a adotar. Eu posso ser uma pessoa que se dedicou e que ficou boa nisso. Então já surgiu um certo interesse em competir. Eu não gastava muito lá no começo. Eu tava mais interessado em fechar baralhos e jogar. Eu não tinha tanta gente pra jogar também. Então foi um jogo que eu comecei a explorar. Eu quis ficar bom nele. Então a gente começou a jogar bastante lá e batalhar ali entre a gente, né? E muita gente se interessou pelo jogo, poucas pessoas de fato foram jogar lá naquele começo. Teve toda a história que vocês já escutaram lá no outro vídeo sobre como é que foi essa aproximação do jogo. Mas na minha relação com o Flesh and Blood, o que aconteceu foi que eu comecei a me interessar por fechar o baralho, a jogar em outras cidades. Eu nunca tinha conhecido, por exemplo, a Neutral Ground, que é a loja em Guaratinguetá. E eu fui lá conhecer pra jogar o Flesh and Blood. Eu também nunca tinha conhecido. Aliás, eu não sei se eu cheguei a jogar Commander lá, ou algum draft de Magic. Mas eu sei que eu fui muito mais lá pra jogar o Flesh and Blood do que qualquer outra coisa. Em seguida, eu também conheci a loja de Taubaté, a Legends Game Store. E indo lá, da mesma maneira,
eu também fui lá para jogar Flesh and Blood. E não só para jogar. Eventualmente eu comecei a ter interesse em criar o conteúdo. Então isso acabou virando também um segundo trabalho. Porque eu lido com aqui o canal, eu já criava conteúdo antes do Flesh and Blood. Quando eu entrei na faculdade eu já criava conteúdo, eu saí da faculdade criando conteúdo. Eu tentava fazer coisas mais voltadas à arte e eu acabei falando, cara, eu quero fazer conteúdo sobre esse jogo. Eu já tinha o projeto de começar a falar sobre Magic junto com o Barg, sobre outras coisas geeks, a gente ia fazer um canal mais abrangente. Acabou que o Flesh and Blood foi uma porta aberta, um lugar que a gente entrou e que a gente conseguiu ter pessoas para se comunicar, porque isso sempre foi uma questão para mim. Eu estava em outros círculos e eu sentia que apesar de eu ter alcançado algumas poucas pessoas, algumas na verdade não necessariamente poucas, mas pessoas que estavam sempre ali, eram relativamente poucas, e eu não estava alcançando novas pessoas. Eu querendo ser alguém que trabalha também com comunicação e toda essa questão de conteúdo e tudo mais, isso estava sendo muito frustrante, ter passado basicamente 3 anos sem produzir um conteúdo que estava sendo ouvido. E quando o Flesh and Blood apareceu, ele virou para mim a oportunidade de seguir esse sonho de me comunicar. E foi nisso que ele entrou, e ele entrou nesse lugar de trabalho. Então para mim também, apesar de eu ser principalmente ilustrador, eu tenho que dar prioridade muito para isso, e é por isso que eu não consigo talvez fazer tudo isso aqui da maneira mais otimizada possível e ter uma super atenção em todas as redes, e também por isso a gente ter muito mais custo nesse canal do que talvez seria necessário, apesar de que a gente também tem grandes facilitadores, porque tem pessoas maravilhosas que nos ajudam aqui. Toda a questão do canal acabou sendo um fator nisso também. Então eu não só queria ir toda semana para poder jogar, porque no momento que o canal começou a aparecer, eu já estava indo toda semana para jogar, e eu comecei a ir toda semana também para estar em contato com o jogo. E estando em contato com o jogo, eu cada vez mais consegui conversar com gente de fora, e o canal também foi uma motivação para isso, porque como eu queria divulgar o canal, eu comecei a falar mais nos grupos. Galera, eu postei um vídeo aqui, vamos lá conversar. Eu queria jogar, vamos treinar draft? Não, vamos treinar, porque eu também queria conversar com as pessoas ali, e as pessoas verem o meu nome em mais lugares, e verem eu conversando também no grupo de vez em quando, para falar, é aquele cara ali, olha, ele tá falando no canal, vamos conhecer. E também conhecer os outros criadores de conteúdo. Então tudo isso entrou muito. O que tudo isso volta à nossa relação com card games é que a relação que eu tive com o jogo, e eu acho que eu acabei descendo muito para esse lado da minha relação de novo, assim como a gente já teve outro vídeo, mas é porque eu acho que eu consigo acabar falando do geral, comentando sobre essa experiência, é que muitas vezes o jogo ele sai do espaço do só diversão. Para a maioria das pessoas que eu conheço, eles não que eles saiam só de diversão, porque essas pessoas estão se divertindo querendo competir, mas eles se tornam objetivos também. Então, a maioria das pessoas que quando eu jogo com frequência, elas estão indo lá e elas estão pensando, cara, eu vou jogar Flesh and Blood hoje, eu quero melhorar minha performance, eu acho que eu errei na semana passada, então tem todo esse aspecto de se divertir através da melhora. E um dos aspectos bons que tudo isso traz também, né? Você conhece pessoas, você desenvolve suas amizades, pessoas que você leva para outros aspectos da sua vida. Tem muitos amigos que eu fiz jogando Flesh and Blood, que acabei expandindo muito mais na minha vida a presença deles. Ou pessoas que eu me aproximei muito por conta do Flesh and Blood, por conta do canal e todas essas coisas. E enfim, todo esse presença do jogo para além do só vou ali jogar e me divertir. E toda essa questão também de a diversão do jogo não tá só no ato de jogar, mas no ato de estar naquele ambiente. E eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo, se é uma pessoa que tem um acesso a lojas próximas, porque eu sei que tem gente que assiste esse canal que queria ter uma loja próxima e não tem que jogar com amigos e tudo mais. Quando você tem isso, você muitas vezes você vai ter essa experiência de você ir até uma loja, você ficar lá de pé, e você falar, pô, não tem ninguém pra jogar aqui hoje, né? Putz, tipo, ninguém tá jogando o jogo que eu quero. Pô, e você ficar. E você ir lá e, não tá jogando? Então tá, deixa eu jogar outro jogo aqui. Ou, mesmo que esteja jogando, tô jogando Flesh and Blood e fiquei de bye. Você não fica 100% bolado porque você não tá jogando aquela rodada. Você assiste, o pessoal terminou a rodada, você pergunta como foi, você se importa como foi a rodada dos outros. Não só porque você vai tirar também, saber o que aconteceu, eu posso melhorar no round, ter uma informaçãozinha, mas também porque você gosta de saber daqueles amigos, você sabe como é que foi a partida deles da semana passada, então, caraca, foi diferente dessa vez e tal. Você evoluiu o conhecimento do jogo, mas também porque é um ambiente gostoso.
Você tá ali, você tá conversando com pessoas. A maioria das lojas também permite que você pede comida. Então, com certeza, já teve uma vez que seus amigos da loja, todo mundo virou um pro outro e falou, galera, vamos pedir uma pizza? Vamos! E daí todo mundo pega uma pizza e come junto. Então existe uma comunidade ali, uma coisa que é criada muitas vezes com pessoas que você não tem uma conexão muito profunda. Gente que às vezes, se você, pelo tempo que você passa com essa pessoa ali jogando, se alguém te perguntar, se você for comparar, por exemplo, passei muitas horas com essa pessoa, qual que é o trabalho dela, o que ela estuda? Eu sei lá, ela joga comigo. É uma relação muito curiosa a gente se perceber cada vez mais próximo do jogo, das pessoas e de tudo que envolve isso. E daí entra também essa questão de você ter ele como trabalho, como é que isso influencia, né? Como é que é pensar, eu estou criando conteúdo com isso aqui com o objetivo de estar comunicando com essas pessoas e querer ter oportunidades de me comunicar em escalas cada vez maiores em relação a esse tópico, né? Claro que tem um limite do quanto você pode falar alto, porque depende do quanto as pessoas têm para ouvir também, o jogo não é nenhum gigante. Eu acho que todo o processo que me levou a querer falar sobre isso também foi porque esse mês eu resolvi dar uma pausa, né? Tanto por questões pessoais, tanto por questão de agenda e por ter percebido que eu precisava desse tempo, tanto para me recompor financeiramente, em trabalho, em relações e tudo que dá pra englobar nisso. Também foi um dos motivos que eu acabei não indo pro Battle Hardened, fora toda a questão principalmente financeira, que ia ser muito caro pra mim ter ido no Battle Hardened, mas a gente vai ter cobertura aqui no canal, a gente gravou os vídeos, estamos preparando eles pra postar. Eu resolvi dar essa pausa, e daí eu fiquei refletindo muito em que, apesar de ter toda essa parte, agora que a gente já falou dessa parte boa, né, de ser uma coisa que traz muito bem, da gente se divertir, percebi que criou também em mim toda uma responsabilidade de estar sempre lá jogando. Não existe, por exemplo, exceto em alguns casos específicos, como é o Nationals, por exemplo, para você classificar, mas não existe a princípio um motivo para você precisar jogar toda semana, no dia específico, no lugar específico. E a gente se cobra. Eu, por exemplo, sempre me cobrei muito. Tanto que eu faltei pouquíssimos Armories em todo o tempo desde que o jogo saiu aqui no Brasil. Eu fui em quase todos os Armories da Faraway até. Eu acho que esse mês eu devo ter faltado mesmo tanto, ou um pouquinho menos do que a quantidade de vezes que eu faltei todo o tempo antes disso. De vezes que realmente teve evento. E às vezes que não teve evento eu estava presente também. Então eu tinha essa responsabilidade por vários motivos. Primeiro, eu sentia isso por ter sido uma das primeiras pessoas que começou a jogar aqui, uma pessoa que sempre divulgou muito o jogo e às vezes até forçou o jogo, assim, no sentido de, gente, vem por favor, promete, você vem, não sei o que, sabe? Eu sempre empurrei muito o jogo na goela das pessoas, então eu me sentia meio sentido realmente de, eu não vou jogar, eu fiz tudo isso pra não ir, ou então também por toda a questão de querer jogar mais competitivamente. Hoje é algo que eu repenso, eu acho que eu tenho muito mais meu lugar que comunicando com a galera que chega no jogo, comunicando com a galera que está competindo e quer se divertir, e quer ter algo para espairecer também, falando ainda sobre o jogo, mas não tendo que ficar pensando em builds competitivas e tudo mais. É isso que eu trago aqui, eu tento trazer entretenimento relacionado a Flesh and Blood. Então, existe essa cobrança de, eu vou competir, como eu vou competir, eu tenho que estar jogando toda semana, e eu vou lá e participar de todos os eventos, e eu preciso ficar em primeiro e ganhar o planeta todo mês, todas essas coisas, e acho que isso não faz bem ficar me cobrando dessa maneira, e pensar também, como é que eu vou falar sobre o jogo no meu canal 2 vezes por semana, sendo que eu não jogo o jogo toda semana? Não precisa, eu posso acompanhar ele de outras formas. Eu tenho muito interesse pela história do jogo, apesar de eu não ter tido muito contato com ela. Eu gosto muito dos personagens dele, eu gosto de acompanhar as coleções. Eu tenho muito carinho pela classe de mecanologista, eu gosto de jogar. Sempre gostei muito de jogar draft, então, vamos marcar de jogar um draft, vamos. Sabe, pra mim, o jogo tem muito mais e eu sinto que eu preciso olhar mais pra esse lado. Então, eu acho que uma das coisas que eu quero discutir sobre a relação que a gente tem com o jogo é que muitas vezes a gente foca muito numa parte dela e esquece das outras. A gente não olha tanto a gente olha muito para um lado, fica muito focado em ter algum objetivo. Talvez isso, em particular, seja mais presente em mim, por várias questões, mas, sei lá, eu acho que é muito importante a gente pensar por que a gente está fazendo as coisas, e eu acho que para mim foi importante dar essa pausa também. Eu pretendo voltar pro jogo, eu tô terminando de fazer um curso, eu não vou mais conseguir jogar nos dias de Armory que tem na semana, a menos que acabe mudando,
Mas provavelmente eu vou voltar a jogar durante a semana em algum momento em breve. Só acontece que eu tô fazendo alguns cursos que batem exatamente o dia deles com o dia que se joga lá. Então eu tô conseguindo, mas daqui a umas 2-3 semanas eu já devo ter de volta. Até lá eu vou continuar produzindo vídeos normal aqui pro canal, tá? Mas isso tudo foi importante, eu acho que tá fazendo bem pra mim ver o jogo de outras formas e entender que quando eu voltar a jogar, vai ser ir jogar pra me divertir e pra me manter contato com o jogo. Então, o convite que eu faço através desse vídeo também é que todo mundo pense qual que é a sua relação com o jogo, o que você quer fazer dele. Eu sei que tem também pessoas que competem muito no jogo, que assistem esse canal, que apoiam esse canal. É relevante pensar o que cada uma das formas de se relacionar com o jogo traz de benefícios, desbenefícios. Tem toda uma questão de tempo também, né? Muitas vezes o dia em que está marcado para ser jogado é um dia de pico, digamos assim. Tipo, provavelmente, se o dia que é marcado para seu evento na sua cidade é sexta-noite, e você... É porque sexta-noite é o dia que o pessoal tem livre. Então, talvez seja um dia, por exemplo, em que a pessoa poderia estar passando com amigos ou fazendo outras coisas. Só ter essa super frequência, por exemplo, para você poder ter aquela prática de jogo competitivo e tal, isso pode significar alguma coisa. Penso isso porque também eu sempre tive muito esse fim de semana fechado por causa do Flesh and Blood e por causa do canal. Antes do Flesh and Blood eu tava fazendo muita live. Até pouco tempo atrás eu tava fazendo live na Twitch, tanto que vocês devem ter percebido que eu não converso mais, eu não divulgo mais aqui no canal. Tem lives do Salão de Bronze na Twitch. Eu resolvi parar porque eu vi que já estava sendo demais e que o canal aqui precisava também da minha atenção individida, também para eu poder não me atrapalhar tanto com estudos e coisas do tipo. Bom, a live, como eu estava fazendo ela um fim de semana eu sempre tive, desde que eu comecei live, sempre o fim de semana foi um dos dias que tinha live para ser feita, eu não conseguia viajar, por exemplo, com a minha família. A minha mãe muitas vezes ia pra praia, ela falava, você quer ir? Eu falava, nossa, é no fim de semana? Putz, não dá, porque se eu estiver na praia, eu não vou conseguir fazer a minha live. Ou ir, por exemplo, visitar meu irmão. Você pode ir no fim de semana, Vitor? Não, porque eu tenho que fazer live, então eu não podia visitar meu irmão que mora longe. Coisas assim. E jogar também de manhã poderia ter a ver com isso. Muitas vezes, a gente vai ter um evento super legal do tênis de mesa, que é um esporte que eu pratico. E eu já tive conflitos assim de, nossa, se eu tivesse ganhado a primeira etapa do tênis de mesa, eu teria que ter saído do torneio para poder jogar Flesh and Blood. Coisas assim, me cobrar dessas maneiras. Então, tem muito esse conflito de o quanto esse tempo toma e o quanto essa dedicação a estar sempre lá, a estar sempre competindo, significa pra gente. Pra mais eu não sei se tem algum ponto objetivamente negativo a gente ter uma relação de competitividade ou de profissão com um jogo de cartas. Eu acho que ele é relativo no sentido de tempo, né? Gasta muito tempo. Eu sou ilustrador e, como a maioria das pessoas que é ilustrador também sabe, é uma profissão que gasta muito tempo. Como eu já terminei estudos e tal, eu já estou um pouquinho mais tranquilo, mas eu estudo de faculdade e tal. Então, o que eu tenho atualmente é meu trabalho aqui, de fazer as coisas para vocês, cuidar de mim, então fazer exercícios físicos e todas essas coisas, ilustrar e estudar. A grande questão que eu estou falando de ser ilustrador é que é uma profissão que exige muito tempo, porque você não tem só o seu tempo de trabalho. Não é uma profissão que tem aquela progressão de, nossa, eu saí da faculdade e eu vou agora trabalhar e daí eu aprendo meu trabalho, de vez em quando eu faço um curso. Você tem que estar sempre estudando. Você tem que todos os dias trabalhar e estudar. E se você algum dia não estudar, no outro dia você vai estar mais enferrujado e você vai ter mais dificuldade para estudar. Então é um negócio que exige muito de você, existe um comprometimento. Eu acho que muito essa cabeça de exigir esse comprometimento é algo que acabou influenciando a minha maneira sim de ver o jogo e talvez tenha me puxado também essa questão de ter visto que a minha relação com o Flesh and Blood estava um pouquinho exagerada também, em termos de exigência comigo mesmo. Mas também é um dos motivos de eu ter que escolher muito bem o tempo que eu vou investir em cada coisa. Todo mundo vai ter motivos para ter pouco tempo. Hoje em dia, eu acho que eu não consigo pensar em um amigo que se eu perguntar, você tem muito tempo livre? A pessoa fale sim. A maioria das pessoas que eu conheço tem horários fechados para fazer um monte de coisa e se não tem coisa para fazer, chega no fim do dia, tá morto e quer só descansar. Então, nos tempos de hoje a gente tem que escolher o que a gente vai fazer com o nosso tempo, né? Acaba que ocupa muito.
Mas eu não sei exatamente se tem mais muito que eu queira falar sobre o jogo e sobre toda essa questão da nossa relação. Eu acho que eu queria mais discutir isso mesmo, de de a gente pensar bem o que significa o jogo e a gente lembrar que nem tudo que a gente associa com os nossos card games necessariamente precisa ser associado. A gente não precisa estar jogando muito para saber que a gente joga bem. A gente não precisa estar jogando muito para estar com as pessoas que importam pra gente. Eu posso, por exemplo, chegar para os meus amigos de lá e falar: vocês não querem ir tomar um suco ali na esquina comigo? Não precisa estar jogando. O jogo ele tem que ter o valor pra gente que até o ponto em que ele nos traga bem. Então, jogar Flesh and Blood me faz bem, me deixa feliz. Então eu quero jogar e eu quero me divertir com essas pessoas e falar com elas e pirar quando surgir uma carta nova. Eu quero jogar Draft, que é meu formato favorito. Eu quero, quem sabe, quando eu tiver uma condiçãozinha um pouco melhor de dinheiros, porque atualmente eu não posso gastar um centavo, mas eventualmente voltar a investir em, vamos fazer um baralhinho novo e tal. Tem gente que vai me bater se usar a palavra investir, mas no sentido de gastar com algum baralhinho para evoluir e tal. Ou só botar o meu para testar até onde ele consegue ir, jogando competitivamente também, claro, dentro das minhas habilidades. Bom, gente, desculpa interromper o vídeo, mas já que a gente está falando sobre a nossa relação aí com os cartas, né, com os nossos jogos de cartas e tudo mais, eu acho importante eu falar também sobre a minha relação com esse canal e a relação de todos nós envolvidos do salão com o canal. Claro que a gente tem um vídeo falando sobre toda a nossa trajetória e tal, mas eu tô falando isso mais pelo viés de que esse canal tem alguns custos, e esses custos a gente busca, né, poder alcançá-los aí, poder cobri-los a partir do nosso Apoia-se. A gente tem um Apoia-se aqui do canal com apoios a partir de R$1, e você vai ver lá todos os tiers de apoio para você poder ver quais recompensas te interessam mais e quais cabem melhor no seu bolso, é claro. Então, eu peço aqui que você tome o tempinho só para dar uma conferida lá, não precisa apoiar logo de cara, mas lembrando, a gente tem apoio aí desde a base, tá? Desde R$1 você já consegue. É basicamente isso, a gente agradece muito quem puder apoiar a gente. Lá no final do vídeo tem agradecimentos para todos os nossos apoiadores, que são pessoas maravilhosas e que eu adoro conversar com todos. Bom, não vou te interromper mais, se você puder, dá um apoio pra gente, ajuda muito esse canal a crescer e vídeos como esse a estarem sempre saindo e na qualidade mais chuchu beleza possível. Vamos lá, de volta então pro seu vídeo. Acho que é isso. Cada um tira das suas experiências o que vai, e a nossa relação com os card games varia muito. Eu acho que pode muito bem ter gente que tem, inclusive as pessoas que eu conheço que tem uma relação mais de longevidade com jogos de cartas, elas são muito divididas assim em diferentes experiências. Eu conheço pessoas que têm essa coisa realmente de ser uma coisa de coleção, de nossa, eu gosto muito dessa coisa, mas eu não quero competir, eu não quero fazer nada com isso. É só o meu hobby, e eu tenho boas referências de pessoas que são dessa forma. Também tenho referência de gente que, além disso, gosta também de estar sempre competindo em algum card game e tem muita experiência. Eu planejo trazer mais coisas com outras pessoas aqui pro canal, então tem pessoas dessas que eu com certeza quero conversar aqui e ter essa oportunidade de mostrar a experiência delas todas para vocês também. E eu acho interessante ver que dá pra evoluir. A gente tem, claro, vários criadores de conteúdo também aqui no Brasil que são focados para essa questão de criar conteúdo em cima de card games, né? É uma maneira que algumas pessoas têm relações de longevidade com card games. Eu gosto muito, então eu acho que card games vão estar sempre na minha vida. Como eu falei, esse vai ser um vídeo grande, eu espero que se você tenha assistido ele completo, olhando para minha cara, você tenha se divertido, mas eu presumo que a maioria de vocês, se chegou até aqui o final, tenha assistido aí enquanto fazia alguma outra coisa, enquanto jogava algum jogo, enquanto fazia uma refeição, algumas refeições, dividiram ao longo de dias, sei lá, mas é isso. Eu falei muito do que eu queria compartilhar e, como vocês viram, apesar de eu ter trazido o tema não necessariamente querendo falar sobre mim, a experiência que eu tenho da relação com os card games é a minha. E eu quero muito que vocês conversem comigo. Mais do que qualquer outro vídeo, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Qual que é a experiência de vocês com jogos de cartas? Se você joga Flesh and Blood, qual que é o seu objetivo com Flesh and Blood? Você tem um objetivo ou você só quer se divertir? Qual que é a sua coisa favorita de fazer no jogo? A minha coisa favorita de fazer no Flesh and Blood é fazer os combos super... Não combos, né? Mas fazer coisas estapafúrdias. Eu adoro fazer um turno de bater 30 de dano. E não é só porque é bom, é porque eu não ligo se eu ganhei. Eu quis fazer um turno muito maneiro. E a mesma experiência que eu tenho, às vezes, jogando One Piece, por exemplo, no TCG.
que é um jogo que eu tenho tido uma relação, assim como Pokémon, de também serem coisas que eu quero jogar só pela pura diversão. Eu não quero necessariamente agora, pelo menos, me envolver com criar conteúdo e coisas assim. Então me conta a experiência de vocês, mais do que sempre. Eu quero muito ouvir, eu quero que vocês me falem como é que foi a vida de vocês com cartinhas. Conta a história toda se você quiser. E se você quiser falar, olha, hoje em dia eu gosto de jogar de verde no Magic. Tudo bem, é um comentário super bem-vindo. Qualquer comentário é muito bem-vindo. Se você quiser falar de outro tópico, se você quiser sugerir, eu adoraria, gente. Por favor, mandem sugestões de tópicos para vídeos futuros. Eu adoro quando as pessoas fazem isso. Eu sei que se você for ver os comentários recentes, alguém às vezes tem um ali que você vê, pô, teve essa sugestão aqui, ele ainda não fez, mas é porque às vezes eu estou procurando a maneira de fazer, porque tem coisas que, por exemplo, as pessoas já sugeriram para vídeo, que eu pensei, não, mas isso aqui eu quero fazer quando a gente for fazer shorts. Não estou me preocupando tanto de rolar nessa parte toda de despedida, porque eu sei que quem está aqui provavelmente é porque está gostando de um negócio comprido, né? Esse é o propósito desse tipo de vídeo. Me diz também se vocês gostaram de vídeo assim, se vocês preferem que seja um vídeo assim, mas que tenha a gameplay de fundo como foi da outra vez. Novamente, dessa vez aqui eu quis fazer sem gameplay, tanto porque eu tô meio enjoado de gravar gameplay de Tarichar, dá muito erro, tem muita coisinha, porque teve muito recente no canal também, eu com certeza vou fazer mais em breve, mas quis dar essa pausa. É isso, gente. Se vocês gostaram de ouvir falar, escreve aí. Se você quer me dar um abraço, escreve quero te dar um abraço. Se você quer me encontrar em eventos, frequentemente aqui na região do Vale do Paraíba, eu estou presente quando são eventos um pouquinho maiores. E eu vou me despedindo. Deixa sua inscrição aqui no canal, sua curtida e as coisas todas aí. Vou deixar aqui também o meu convite para você conhecer o nosso querido projeto Sonho do Jardim da Noite, que é um projeto do meu coração. É um projeto de RPG que tem 20 episódios completos, que se trata aí de uma galera que é contratada para procurar a mãe de um cara muito rico e eles acabam se enfiando em peripécias muito perigosas. E é um projeto que eu gostaria muito de voltar do futuro, mas que eu ainda estou procurando maneiras de a gente ter mais alcance com ele da maneira que ele é hoje. Tem lá também todo o podcast lá, o Flores do Jardim da Noite. Então, assiste, ouve esses primeiros podcasts que eles resumem os primeiros episódios. Porque se você pegar os primeiros episódios e falar, não, eu quero assistir tudo na íntegra, porque eu também tenho isso, eu gosto de assistir as coisas na íntegra. Mas talvez se você for lá assistir na íntegra, você vai ficar com uma certa preguiça, porque os primeiros episódios a gente tá lá conhecendo os personagens. Não só a gente como espectador, ou eu como narrador, ou qualquer coisa assim, mas os próprios jogadores estavam conhecendo os próprios personagens, estavam conhecendo o mundo, estavam conhecendo como é que era fazer um RPG em live, todas essas coisas. Assim como eu, assim como todo mundo da produção. Então, foi uma coisa que gradualmente foi melhorando, a gente foi aumentando a nossa qualidade. Então, ouve o podcast, assiste se você quiser. Mas daí, se você sentir que você está começando a ficar com preguiça de continuar, escuta o podcast, vai ali. Conforme você for, acho que eu já vi uns 4 episódios, deixa eu ver de novo lá, ver como é que tá a qualidade. Daí, senão você vai até o 10, não tem problema. Mas eu super recomendo que vocês tentem de verdade consumir o Sonho do Jardim da Noite. É um projeto assim que eu fiz com o fundo do meu coração. Um negócio que, cara, eu dediquei horas assim, infinitas da minha vida para produzir. Então aquilo lá eu garanto para você que é um projeto que você nunca vai ver eu fazendo o Sonho do Jardim da Noite que não seja com profunda vontade de que aquilo dê muito certo. Dito isso, eu deixo aqui também um profundo agradecimento, gente. Deixo aqui esses créditos lindos em volta da gente com o nome da galera. Mas um profundo assim, agradecimento a galera que apoia esse canal. O Apoia-se aqui já está começando a nos ajudar bastante. Esse canal aqui, a gente espera que cada vez mais a gente consiga sustentar ele, porque ele tem seus custos. E recentemente, com toda a questão de trabalho e tal, e muitas correrias da vida, está sendo até difícil cobrir todos esses custos. Todos os envolvidos sabem como é que está uma correria. Mas eu acredito muito nesse canal e eu fico muito feliz de ter essas pessoas que também acreditam, essas pessoas que estão se dispondo a dividir um pouquinho do que elas têm ali conosco para fazer isso aqui ser cada vez mais completo, tá? Então, deixo aqui o meu agradecimento do fundo do coração para os apoiadores. Um beijo para eles e um beijo para todos que assistiram até aqui. Eu vou aqui encerrando esse vídeo agora, dizendo para vocês que pescaria robótica é muito legal.